A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2025 e hoje vamos estudar a lição dos adolescentes com a temática Gênesis, o livro dos grandes começos. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância e agora também o discipulado. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Criacionismo versus Evolucionismo. Eita glória, se prepare porque o alimento é forte. Mas veja só, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque a dinâmica desta aula já está disponível em nosso canal. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai entrar em nosso blog e você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso a vários materiais de estudo referente a esta lição. Agora, se você quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para verificar, assim, o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, o que é criacionismo? Olha, quem criou o criacionismo? Depois pergunte, o que é evolucionismo? Quem criou? Quais são os seus ensinamentos, semelhanças, diferenças? Faça as perguntas para criar uma discussão entre seus alunos. Mas preste atenção, essas perguntas você vai direcionar para a sua turma, mas não pode ficar respondendo. Tem professor que quer mostrar conhecimento demais, ele quer perguntar, sabe que a turma não sabe a resposta, mas ele mesmo quer ficar dando a resposta. É um grande erro. Nesse primeiro momento, você faz as perguntas, espera a participação da turma. Se ninguém responder nada, não responda também não. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Deu para você entender, professor? Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Em seguida, capítulo 2, versículo de número 7. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos adolescentes para estar lendo a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus disse que haja luz, e assim aconteceu. Porque tudo aquilo que existe na terra, no oceano, na natureza, no homem, quem criou foi Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. E nesta lição, vamos trabalhar, vamos ensinar nessa temática. Por isso, chame a atenção dos seus alunos. Agora o nosso devocional. O devocional, você sabe, que cabe a você, durante a semana, incentivar, motivar seus alunos a fazer a leitura. É por isso que lá em nosso Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos e o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Sempre nós estamos postando cartazes referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. E na quinta-feira nós postamos também no Instagram um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar utilizando com a sua turma. Agora vamos para a nossa introdução, que é Vamos Descobrir. Veja só. Você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo? A Bíblia ensina claramente que Deus criou o mundo e o ser humano. Por outro lado, é comum o ensino escolar da proposta evolucionista, contrária à verdade bíblica, que ensina algo distinto.
Saiba que a Bíblia está correta e não há erro no relato da criação. O criacionismo é ensino que defende que tudo que existe foi criado por Deus. Já o evolucionismo nega essa possibilidade. Para você entender, essa temática é muito importante para os seus pré-adolescentes. Porque eles, na escola deles, isso mesmo, na escola, eles vão aprender, vão responder questões, vão fazer avaliação com relação ao evolucionismo. Ou seja, que tudo que existe passou pelo processo de evolução. Em outras palavras, Deus não existe e Deus não criou nada. Se Deus não existe, como é que ele pode ter criado alguma coisa? Assim é o pensamento científico com relação à criação. A sociedade, os cientistas não acreditam na criação de tudo aquilo que existe através do poder de Deus, através da palavra do Senhor, através do haja de Deus. Para ele, tudo que existe, o homem, a natureza, os animais, passaram pelo processo de evolução. Por isso que é chamado de evolucionismo. Mas nós, enquanto cristãos, conhecedores da palavra, precisamos aprender para ensinar no tempo certo, na hora certa, acerca do criacionismo. Deus é o criador de todas as coisas. Você concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título o ensino da criação divina. No item 1, uma doutrina fundamental. A Bíblia Sagrada, em seu primeiro versículo, afirma: no começo, Deus criou os céus e a terra. Esse texto deixa claro que Deus é o Criador. O verso também é a introdução de todo o relato da criação, o que envolve os céus, a água, a terra, o reino vegetal, os astros, os seres marinhos, as aves, animais e a raça humana. O Senhor fez tudo o que desejou fazer. Ninguém o aconselhou para que tomasse suas decisões. Para você entender, a questão do criacionismo é uma doutrina bíblica fundamental. Se você for ver a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, deixa bastante claro como tudo surgiu. Ou seja, Deus criou. No começo, criou Deus os céus e a terra. Não há dúvida com relação à criação de Deus, o ato da criação de Deus. E quando você continua estudando acerca do capítulo 1 e 2, você vai perceber como cada coisa foi criada. Agora, o ser humano não quer acreditar na palavra do Senhor, que nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada. A palavra, ela é de Deus, porque foi inspirada para ser escrita. Agora, eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Por exemplo, qual o seu grau de entendimento com relação ao ato criativo de Deus? Como Deus criou a terra, como Deus criou os animais, como Deus criou o ser humano, como Deus criou a vegetação, como foi criado? Você tem esse conhecimento? Porque todo cristão precisa ter, porque vai ser questionado lá na escola, nas redes sociais. E eu, enquanto cristão, preciso conhecer a palavra para explicar correto. E nós, nesse trimestre, teremos essa oportunidade de trabalhar, de explicar, de ensinarmos acerca da criação para os nossos adolescentes. Então, nesse primeiro tópico, já destaque, é uma doutrina bíblica. A Bíblia Sagrada fala, ensina e explica como tudo foi criado. E nós não podemos ter dúvida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Entendeu? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a criação aponta para o Criador. Ao olharmos para o universo, notamos que não é possível supor que ele veio a existir aleatoriamente. Nos últimos anos da década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características do universo precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível. Outro cientista ganhador do Nobel de Física em 1978 afirmou que as observações da ciência moderna apontam para uma criação sobrenatural. Em resumo, seria impossível o planeta Terra existir em condições perfeitas para a vida, a não ser que tenha sido planejada para este fim.
tal combinação é chamada de sintonia fina. O profeta Isaías, há milhares de anos, já anunciou que Deus é quem criou todas as coisas. Isaías 45, versículo 18. É necessário perceber que a ciência quer porque quer negar a existência de Deus e logo o seu ato de criação. Mas, no entanto, eles próprios começam a perceber que é praticamente impossível tudo aquilo que existe, o homem, a natureza, os céus, a terra, existir aleatoriamente. Não tem como. Para você ver, aqui foi destacado cerca de 29 características ou princípios para que a terra existisse. E todas essas características, todos esses princípios servem para que a terra possa continuar existindo. Não pode sair 1 milímetro para fora, senão toda a terra poderia ser destruída. O que é isso? Porque a terra está sob o controle de Deus. Isso mesmo, é Deus que comanda, é Deus que colocou limites. E desse limite não pode passar no oceano, nas geleiras. Então tudo existe um limite colocado pelo próprio Deus. E isso daí é uma comprovação que Deus ele existe e que é o Criador, ele que criou tudo, planejou tudo, colocou limites para que a Terra pudesse existir e nós também, quanto seres humanos. Veja só, nós precisamos entender isso e deixar bastante claro. O ato criativo de Deus foi perfeito, por isso que a criação ela é perfeita, sem falhas, tudo funciona certinho, cada um no seu lugar. E nós, enquanto seres humanos, precisamos entender, ensinarmos também que a palavra do Senhor deixa claro, porque Deus criou. E quem é Deus? Um ser sobrenatural, um Deus transcendente, um Deus que pode tudo, que sabe tudo, um Deus que tem poder. Por isso que existe essa perfeição, porque quem criou os céus e a terra foi um Deus perfeito. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título a precisão científica da Bíblia. A Bíblia não é um manual científico. No entanto, ela apresenta muitas afirmações relacionadas ao campo da ciência. Vejamos alguns exemplos que a Bíblia mostra há milhares de anos, mas que a ciência só descobriu recentemente. O ciclo da água, Jó capítulo 36, versículo 27, 28. A terra está suspensa no vazio. O ar é pesado. Tempo, espaço e matéria tiveram começo. A terra é uma esfera. As estrelas são incontáveis. Há vários outros exemplos que demonstram a grandeza da palavra de Deus, do Senhor e das verdades bíblicas sobre a ordem natural do mundo. Tudo isso deve levar o ser humano a crer em Deus e ter confiança no relato das Escrituras. Vou destacar aqui o seguinte: muitas pessoas ficam até questionando, pastor, por que a Bíblia Sagrada não se preocupou em comprovar a existência de Deus? Por que a Bíblia Sagrada não tem vários tipos de ciência e explicou cientificamente como Deus criou a terra? Calma, calma, calma. A Bíblia Sagrada não se preocupou em comprovar a existência de Deus, porque sou eu que tenho que crer. Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Deus não precisa ficar mostrando o poder dele, a grandeza dele, para você crer ou não. Isso é decisão de cada um. Eu que preciso crer, eu que preciso acreditar. É por isso que a Bíblia não se preocupou em ficar comprovando a existência de Deus. Ela existe e ponto final. E todo o conhecimento que nós temos acerca de Deus é porque o próprio Deus se revelou ao homem. Todas as informações que nós temos acerca de Deus é porque o próprio Deus, através do seu amor, se revelou a nós, ok? Também com relação à questão da criação, à questão da ciência. A Bíblia Sagrada não é um livro de ciência. Não está preocupado com essas comprovações, mas, no entanto, com a sua leitura, nós podemos ver, observar, ler vários princípios, vários conhecimentos científicos sendo demonstrados na Bíblia.
porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Então a Bíblia não tem a preocupação de comprovar o ato criativo de Deus. Não tem essa preocupação. Mas, no entanto, deixa claro como Deus criou, como Deus ele fez, através da sua palavra, porque ele tem poder e tem autoridade. E quando a ciência começou a se desenvolver, começou a perceber que existem princípios da ciência, princípios da natureza, leis da natureza, que a Bíblia Sagrada falou primeiro do que o cientista. Isso mesmo, está na Bíblia Sagrada certos princípios que a ciência só foi descobrir depois, como destacado aqui. O ciclo da água, a Terra está suspensa no vazio, não tem nada segurando a Terra no espaço. A Bíblia já falava sobre isso. O eixo ele é imaginário, não existe esse eixo, não existe nenhum eixo, não existe nada segurando a Terra, a não ser a grandeza e o poder de Deus. Destacado também, o ar é pesado, tempo, espaço, matéria, a Terra é uma esfera. Todas essas informações estão na Bíblia Sagrada. E os cientistas só foram descobrir isso depois. Você está entendendo a grandeza da Bíblia Sagrada? A importância que há? Agora eu preciso estudar, preciso meditar. Incentive os seus adolescentes a estarem lendo esses versículos, marcar na Bíblia Sagrada e no tempo certo eles vão ter a oportunidade de estar ensinando lá na escola. Isso mesmo, lá na escola. Já pensou, sua professora de ciências está falando sobre o ciclo ideológico. Aí você chega e diz, olha, a Bíblia Sagrada já falava sobre isso. Aí lê aí Jó capítulo 36, versículo 27, 28 e Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. A terra está suspensa no vazio. Lê aí por gentileza Jó capítulo 26, versículo 7. Então já pensou na sua aula de ciências, de geografia, você levar esses versículos e fazer uma discussão com a sua turma? Ou seja, a ciência diz, mas a Bíblia falou primeiro. Eita glória! Eu lhe falei que aqui o alimento é forte, mas quer saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber todos os nossos materiais. Eita glória! Venha ser membro! Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título a teoria do evolucionismo. No item 1, o que significa? Evolucionismo é a teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Tal ideia é contrária à doutrina bíblica que Deus criou os homens, a natureza e os animais. Segundo a proposta evolucionista, ao longo de milhares de anos e por meio de sucessivas etapas, os seres humanos sofreram adaptações de acordo com o ambiente a qual viviam até chegar ao estado atual. Veja só, o evolucionismo vai acreditar, vai ensinar, a sua teoria ensina que tudo que existe, o homem,
A natureza, os animais, passaram por um processo de evolução. Era apenas uma célula que fosse desenvolvendo, se desenvolvendo, surgindo, explodindo, crescendo, ampliando, de acordo com o ambiente, com mais quente, mais frio. Tudo isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E hoje existe a Terra, existe o oceano, existem as plantas, os animais, o ser humano. Tudo isso foi surgindo através de evoluções, através de bilhões e bilhões de anos, até chegar até hoje. Vou te perguntar, e por que parou essa evolução? Por que parou a evolução? Porque os animais que foram evoluindo, 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 pararam de evoluir. Por que parou agora? Sabe por quê? Porque não é a verdade. A verdade é aquilo que está escrito, que Deus criou macho e fêmea, e cada animal segundo a sua espécie. É isso que está escrito, e esta é a verdade. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: o suposto naturalista. O evolucionismo está apoiado no naturalismo. Filosoficamente, o naturalismo defende a ideia de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Nessa hipótese, não há espaço para o sobrenatural. Logo, as ideias naturalistas excluem Deus de todas as suas conclusões. Portanto, nesse campo, todos já iniciam as investigações científicas partindo do pressuposto de que não é aceitável nenhuma proposta sobrenatural. Para você entender, a proposta sobrenatural é que Deus criou tudo o que existe. A proposta naturalista é que a própria evolução, que a própria natureza, que os próprios animais foram evoluindo. Não houve nenhuma ação sobrenatural. Ou seja, Deus nada fez, Deus não existe, Deus nada criou. Porque tudo que existe foi algo natural, processo de evolução naturalmente ao longo dos anos. Mas, no entanto, sabemos muito bem que o ato da criação foi um ato sobrenatural. Deus disse: haja luz, e assim a luz surgiu. Eita glória! Converse com seus alunos. Nós não somos naturalistas com relação à criação. Nós acreditamos no sobrenatural de Deus. O poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, tudo fez e tudo criou. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: o evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Infelizmente, a teoria evolucionista não é ensinada como uma hipótese ou sugestão para explicar o surgimento da vida, mas como verdade absoluta. Uma vez assim colocada diante dos alunos, faz com que o criacionismo pareça ser uma explicação anticientífica e sem fundamentos sólidos. Entretanto, a verdade é que as conclusões de cientistas evolucionistas estão cheias de suposições e hipóteses não comprovadas cientificamente. Em pontos das pesquisas em que não há certeza ou comprovação, eles fazem conclusões forçadas e que descartam Deus e o fator sobrenatural do cenário. Até hoje, a teoria evolucionista não foi comprovada cientificamente. Eu chamo aqui a sua atenção com relação ao seguinte: para a ciência, tudo tem que ser comprovado, experimentado. Uma coisa só pode ser uma verdade absoluta quando foi experimentado, quando foi testado e assim comprovado. Aí a ciência notifica e diz: é verdade absoluta, foi testado, foi experimentado e está comprovado. Mas, no entanto, na questão da teoria da evolução, presta atenção que eu disse, teoria não é uma verdade. É uma suposição, é uma possibilidade. Mas nos livros, nas escolas, nós vimos pessoas ensinando como se fosse a verdade. A única verdade existente é a teoria do evolucionismo. Foi assim que criou e não é apenas uma teoria. Nunca foi comprovado, nunca foi experimentado, não tem como ser confirmado como verdade, porque não passou e nem passará por nenhum experimento.
É tudo falácia, é tudo argumentação desnecessária para tentar diminuir o criacionismo. E veja que a ciência diz que tudo tem que ser experimentado, testado, para só depois ser confirmado a sua veracidade, a sua verdade. Mas, no entanto, quando se fala em teoria da evolução, eles acabam acreditando, a verdade é essa, mas não experimentou, não testou e não passa em nenhuma comprovação. Por isso, a verdade é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Aquilo que está escrito, aquilo que a Bíblia Sagrada diz, não é uma teoria, é uma certeza. Deus criou os céus e a terra. Você pode deixar aqui um brado de glória, por gentileza? Deus, ele criou e ponto final. Eita glória, vai pegar fogo na sua turma, viu? Mas que Deus continue te abençoando cada vez mais. Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser aprender acerca da gestão, como incentivar os alunos, como motivar os alunos, como organizar a sua escola bíblica dominical, recomendo você fazer esse curso conosco. Deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a palavra de Deus permanece para sempre. No item 1, o evolucionismo e o registro fóssil. Talvez alguém questione: os fósseis comprovam o evolucionismo? Não. Se comprovasse, deveria ser encontrado fósseis que demonstrem a suposta transição das espécies. Por exemplo, deveria haver muitos fósseis de animais em transição da água para a terra. Os registros fossilizados até indicam alguma pequena alteração nas formas de vida, mas nada que apoie de forma robusta a teoria da evolução. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Para você entender, pastor, o que é a teoria da evolução? Por exemplo, que uma célula foi evoluindo e virou um certo animal. Depois esse animal foi evoluindo, e assim surgiu um novo animal, a evolução. E na verdade isso não acontece, ninguém nunca viu isso. Não existe comprovação dessa evolução. Por exemplo, que nasce de uma forma e evolui para outra. Assim como muitos acreditam, a questão do homem, a origem do homem. O homem veio ou não veio do macaco? Você já viu algum animal evoluir e se tornar um ser humano? É isso que eles dizem. Pensa que ensinamento é esse, pelo amor de Deus, que foi uma evolução. Só que os fósseis, quando são encontrados, não tem nenhum para comprovar isso. Que aconteceu essa transição, essa transformação entre o animal de uma forma que surgiu outro. Não tem essa possibilidade. Agora a Bíblia diz, Deus criou macho e fêmea. E através da união do macho e a fêmea, vai surgir, aí sim, um menino, um animalzinho. Eita glória! Não existe evolução. Existe macho e fêmea que vai gerar, assim, uma outra vida. Deu para você entender? Converse com seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o testemunho bíblico sobre a criação. Vários textos bíblicos dão testemunho da criação divina, como relatada em Gênesis. O Senhor colocou a terra em seu preciso lugar para que fosse habitada. O profeta Isaías declarou: o Senhor Deus criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos seus moradores. Deus falou por meio do profeta: fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Veja só, aqui conta como Deus criou, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E é necessário você, que é professor, incentivar seus alunos a marcarem na Bíblia deles tais versículos. Porque na aula de ciências, de geografia, eles vão precisar mencionar e falar: olha, a Bíblia Sagrada já fala sobre isso. A Bíblia Sagrada fala sobre essa grandeza, fala sobre a criação de Deus. E você pode até fazer a menção: ah, pastor, mas lá não vai ter a Bíblia na hora.
pode pegar seu celular e utilizar e faça a leitura. Isso é interessante você, enquanto professor, incentivar, motivar e cada aluno fazer assim, escrever, marcar na Bíblia Sagrada. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos cada vez mais sendo desafiados. Nós estamos cada vez mais sendo desafiados a desacreditar, a não pregar a Bíblia, a não ensinar a Bíblia. E muitos chegam a dizer, ela não é científica, ela não tem ciência. E a Bíblia Sagrada não é um manual de ciências. Mas, no entanto, ela tem parte científica, vai demonstrar como Deus criou. E todas essas verdades ditas na Bíblia Sagrada, ninguém consegue derrubar. Sabe por quê? Porque a verdade está escrito. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: a palavra de Deus sempre permanecerá. Paulo declarou que desde que o Pai criou o mundo, suas qualidades podem ser vistas na criação. Mas muitos homens se recusam a reconhecer o Senhor como Criador e não lhe dão glória, antes são ingratos. Por causa disso, suas mentes estão vazias e cheias de escuridão. Apesar de todo esforço tolo do ser humano, Deus nunca deixará de ser o único e sublime Criador. Sua palavra é a verdade e permanecerá para sempre. Você pode crer ou não crer, mas a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta. E qualquer ciência que tentar experimentar a Bíblia vai verificar que nela só há verdades absolutas, que nela tem todo o conhecimento necessário para que nós possamos crescer e se desenvolver. Agora, muitas pessoas querem porque querem negar aquilo que está escrito. Querem porque querem descobrir alguma falsa, descobrir alguma mentira, descobrir algum erro. É um livro com mais de 2000 anos, mas até hoje ninguém consegue descobrir um erro. Ninguém consegue descobrir uma mentira. Sabe por quê? Foi inspirada por Deus. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, a nossa dinâmica já está disponível para esta aula em nosso canal. Agora vamos para a nossa conclusão. O criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo o que existe. É Ele quem mantém a natureza e a vida humana. Ele é dono de toda a criação. Eu disse aqui que o evolucionismo é uma teoria, uma possibilidade, uma hipótese. Já a criação é uma verdade, não é uma teoria. Está dito, Deus criou e ponto final. Agora, eu preciso crer. Pastor, mas muitas pessoas não querem acreditar. Irmãos, cada um acredita naquilo que quer, naquilo que pode. Agora, nós, enquanto cristãos, seus alunos, enquanto adolescentes, precisam aprender a verdade. E quando tiver oportunidade, ensinar, falar, mostrar na Bíblia Sagrada. Por isso, faça aquela discussão abençoadas, de vez e voz aos seus alunos. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. E que Deus continue te abençoando. Obrigado a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que deixou o seu like. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.